Bem, pessoal, vamos dar início à terceira e última unidade do curso de ecotoxicologia. Bom, essa unidade nós pensamos em fazer uma abordar de uma forma mais prática, né? Então nós vamos estudar um pouco sobre os fundamentos moleculares e bioquímicos da genotoxicidade. Então nós vimos na primeira unidade questão conceitual, a segunda unidade as bases toxicológicas e agora como é que ocorre justamente a toxicidade a nível de célula, e porque a célula é a unidade funcional de praticamente todos os seres vivos, então e através disso a gente entender como exemplo, né, a genotoxicidade, entender como acontecem as interferências no DNA, a toxicidade no DNA, como essa interferência vai comprometer a integridade do ser vivo. Muito bem, para entender isso nós temos que fazer uma breve revisão sobre o ciclo celular. Temos que saber que o ciclo, como o nome já diz, é cíclico, tem início e fim, volta para Então todas as células, principalmente as somáticas, elas se dividem, né? Nós temos períodos com mitose e intérfase. A mitose, por mais que seja a parte mais enfática, onde a célula vai se dividir em duas, né? Mas ela corresponde a um pequeno parte do processo do ciclo celular. E a intérfase, nós temos 90% de todo o processo. Geralmente ela é dividida em 4 fases, G0, G1, S e G2. E esse slide ele demonstra apenas as 3 fases, né? G1, G2 e S, e a G0 não está representada. A mitose ela vai compor essa parte de 10%, né? E ela se divide em prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Geralmente em estudos toxicológicos, a metáfase ela é muito estudada, ela é muito desejada, porque lá onde ocorre a maior condensação dos cromossomos, e nós vamos ver que os cromossomos são objetos de estudos genéticos, né? Bom, para que a célula se divide? Ela se divide porque ela tem que repor as células que entrarem em contato com substâncias que aí ou envelheceram ou elas se tornaram mais frágeis, e aí elas têm que se dividir para repor a célula mais velha, né? Ou a célula mais comprometida devido à interação com o meio. E então há essa divisão para que haja a reposição das células dita somática do corpo. E há a divisão para que haja as células da gametogênese, para que há a gametogênese para repor as células que são importantes para a perpetuação da espécie. No geral, a gente vai falar mais das células que vão compor o corpo, né, o soma, então as células somáticas. Bom, esse ciclo que nós falamos, que acontece, né, sempre para que a célula reponha seu pai, sua célula, o início, né, a composição do corpo, ele deve ser muito bem controlado, tá? Esse controle ele deve ser rígido. Por quê? Porque quando ocorre a divisão celular, nós temos 2 células formadas, geralmente com o mesmo material genético da célula mãe, célula pai. Então nós temos uma proliferação. Essa proliferação em um organismo saudável ela é controlada. No entanto, se a interação dessa célula com um agente físico, químico, seja ele qual for, promover interferência no controle desse ciclo celular, esse ciclo celular ele pode acontecer de forma desregulada. E aí você tem uma proliferação desenfreada. Proliferação de células é uma das características, desenfreada, né, sem controle, é uma das características principais dos tumores. Então, os tumores benignos e malignos nada mais são do que proliferação de células, onde não existe controle, há um crescimento e crescimento exagerado e acaba sendo danoso para o ser vivo. Para que haja o controle, existem pontos de checagem, né? Esses pontos de checagem ocorrem em determinadas regiões do ciclo celular.
por exemplo, entre o período G1 e S ou do período G2 e na mitose, né? E esses pontos de checagem nada mais é do que o seguinte: para o ciclo, está acontecendo a divisão, né? Para-se o ciclo, verifica-se se existe erro nessa maquinaria, e se existir erro nessa maquinaria, a própria célula tenta consertar. E onde ocorre o principal erro na maquinaria que a gente está falando? É no próprio DNA. Então, o nosso DNA, numa divisão de uma célula que vai gerar uma outra célula, nosso DNA ele é duplicado. E quando ele é duplicado, podem ter erros nessa duplicação. Erros na duplicação do DNA, na replicação desse DNA, podem gerar células filhas mutadas, e essas células filhas mutadas justamente não vão obedecer o controle e, portanto, vão gerar tumores. Bom, nós temos aqui exemplos de proteínas que vão fazer esse controle. Uma especial, a P53, não está aqui, mas ela é chamada de guardião do genoma. Mas nós temos aqui a P19, P21, P27, a 57, todas essas são importantes porque elas controlam enzimas, as quinases aqui que permitem o andamento do ciclo. Como você quer que pare o ciclo, então essas proteínas inibem essas quinases, CDKs, e portanto o ciclo não vai continuar, vai parar para que haja o reparo. Bom, eu falei do P53, aqui esse slide ele está mostrando, ele é considerado o guardião do genoma humano. Por quê? Porque ele justamente controla o ciclo, e ele vai estar expresso, ele vai estar em grande quantidade toda vez que existir lesão. Então, sem lesão, a proteína P53 está em níveis baixos. Está em níveis baixos por quê? Porque existe uma outra proteína chamada MDM2 que controla. Mas quando ocorre uma lesão, o DNA ele pode ser alterado, e na hora da replicação, né, esse P53 aumenta a sua expressão, e quando ele aumenta a sua expressão, ele vai estimular aquelas proteínas que nós falamos no slide passado a inibir o MDM2. Quando inibe MDM2, o P53 vai aumentar mais ainda as suas concentrações, e aí ele vai fazer um reparo do DNA. E aí o DNA ele é reparado para que haja a homeostase. Então nós temos dano e reparo. Dano por onde? Das substâncias que nós temos no meio. Nós falamos na unidade passada que existem vários tipos de substâncias que podem gerar lesão, né? E o reparo é essa maquinaria que nós acabamos de ver, que toda célula que vai entrar no ciclo, vai se duplicar, vai gerar uma célula filha, tem que ter cuidado no controle do ciclo. Infelizmente, esses danos podem ocorrer de diversas formas. Nós temos os danos endógenos. Nosso próprio corpo pode gerar lesão no DNA, na medida que a gente produz as famosas espécimes reativas de oxigênio, que oxidam o DNA e quebram, por isso está muito na moda, né? Agora você tomar substâncias antioxidantes, ômega 3, vitamina C, que vão inibir aqui a oxidação do DNA. E nós temos os exógenos, que são justamente o tema do curso da ecotoxicologia, que são várias substâncias que podem interferir com o nosso DNA. O DNA alterado, como nós falamos, ele pode gerar uma célula mutada, e ao gerar uma célula mutada, você pode ter um descontrole no ciclo celular e, portanto, gerar tumores. Não é legal. Bom, nós temos aqui figuras mostrando cromossomos, né, uma ilustração, os vários tipos de estruturas cromossômicas. E para lembrar o seguinte, que a região telomérica é uma região que pode ser alvo, né? Na verdade, várias regiões do cromossomo podem ser alvo. Mas a quebra nesse cromossomo pode gerar partes teloméricas pegajosas, e quando o cromossomo ele vai se reparar, ele pode se unir, né? Pode gerar um cromossomo. Essa união ela faz com que o cromossomo adquira formas das diversas estruturas que geram uma instabilidade, né? Geram uma característica que pode ser ruim para a próxima geração de células, na medida em que você vai perder a harmonia dessa estrutura cromossômica, né? Você vai dificultar a nova replicação. Perdão.
Bom, então nós temos alterações cromossômicas que são oriundas dessa interação com o meio, né? Então ela surge devido à exposição à matéria genética a substâncias genotóxicas, como exemplo a radiação ionizante, substâncias químicas. Isso acontece em todos os seres, principalmente os mamíferos, né? Mas basicamente todos os seres eucariontes que estão na natureza. E essa alteração cromossômica que surgiu devido à interação do DNA com o agente tóxico, né? Essa interação gera uma instabilidade genética, gera os sítios frágeis, não, locais sujeitos a quebras, e numa divisão ocorre a quebra, né? E como eu falei no slide passado, essas regiões teloméricas elas são pegajosas. Quando você tem a quebra, elas podem se reunir. Esses rearranjos dessas extremidades livres podem gerar vários tipos de anormalidades ou alterações cromossômicas, como estão detalhadas aqui nessa figura. Perdão. E eu gostaria de dar uma ênfase nesse tipo de cromossomo, uma alteração cromossômica em forma de anel, que tem vários estudos mostrando, pelo menos em seres humanos, que pessoas que têm muito cromossomos em anéis, nessa forma, aumenta em 2 vezes a chance de desenvolver câncer quando comparados a outro tipo de alterações cromossômicas. Bom, aqueles tipos de alterações são alterações estruturais. Tem como você medir essas interferências do DNA, né? Mensurar, tá? Nós temos biomarcadores que fazem isso, que conseguem identificar quais são as alterações, não só do DNA, mas as alterações tóxicas devido ao contato com agente tóxico, né? Então existem os biomarcadores. Nós temos biomarcadores de exposição, biomarcadores de efeito e biomarcadores de susceptibilidade. Qual a diferença dos três? Bom, de exposição. Um indivíduo, seja ele qual for, passou a manhã exposto a um agente químico. Tem como você medir esse agente químico através das excretas nesse indivíduo ou através do pelo? Você pega o pelo, faz uma análise química. Se você encontrar, seja nas excretas, seja no folículo piloso, esse agente químico, significa que houve contato e houve exposição. É um biomarcador, exposição. O outro biomarcador é o de efeito. Tem como você ver alterações na fisiologia do indivíduo, mensurando, por exemplo, enzimas que são importantes para o funcionamento da fisiologia. Essas enzimas podem estar superexpressas ou inibidas, e aí você tem como ver o efeito no caso da exposição. E por último, a susceptibilidade. Todo indivíduo é um indivíduo único, né? Nós temos diferenças genéticas, e essas diferenças genéticas fazem com que alguns indivíduos sejam mais susceptíveis ao evento tóxico que outros. Como você pode mensurar isso? Como você pode avaliar o perfil genético desse indivíduo? Se esse indivíduo ele expressa uma enzima importante, tem genes que vão expressar uma enzima importante para o metabolismo de uma substância tóxica, esse indivíduo ele é mais protegido. Agora, tem indivíduos que têm polimorfismos genéticos, em que ele vai expressar menos essas enzimas. E aí ele é mais susceptível. Ele corre risco de ter um evento tóxico muito mais do que os outros, de modo geral. Bom, o biomonitoramento da exposição a agentes mutagênicos, e aí o tipo de biomonitoramento, por mais que o título esteja biomonitoramento da exposição a essa exposição, não é o tipo de biomarcador, não é o biomarcador que é de efeito. O biomonitoramento da exposição a agentes mutagênicos é um tipo de padrão muito utilizado hoje, né, para ver
se o indivíduo ele está sofrendo, seja ele qual for o indivíduo está sofrendo alterações genéticas à exposição àquela substância química ou física. Como nós vimos, o dano genético ele é essencial, porque ele pode interferir no ciclo celular. Então, você deve medir esses danos, né? Então, nós temos os chamados estudos genotóxicos, que vão avaliar a mutagenicidade, a carcinogenicidade de substâncias que estão presentes no nosso meio ambiente. Um exemplo de estudo de biomarcador utilizado é o teste de micronúcleo. Esse micronúcleo, o nome já diz, ele é um pequeno núcleo que surgiu devido à lesão no DNA. Então o DNA primeiro foi lesado, quebrou-se um pedacinho do cromossomo, saiu do núcleo e ficou no citoplasma. No citoplasma, esse material genético ele tende a não ser perdido, o teu corpo faz de tudo para não perdê-lo, então cria um envoltório ao redor desse material genético. Quanto mais micronúcleos o indivíduo tem, significa que mais ele está sofrendo danos, mais o DNA dele está sofrendo danos e, portanto, maior tendência dele ter algum problema decorrente disso, né? No caso, um câncer futuro ou uma doença crônica. Outro tipo de estudo é um estudo do biomarcador, cometa. Cometa por quê? Porque quando esse aqui é um estudo molecular. Então, quando o nosso DNA ele é lesado, se a gente coloca ele numa eletroforese, né, o DNA ele migra. E quando ele migra, ele gera uma cauda, como a figura mostra aqui, nessa última parte, né? E essa cauda parece uma figura de um cometa, né? Parece um cometa, por isso o teste do cometa. Então, quanto maior a cauda, maior a lesão no DNA. E também, quanto maior a lesão no DNA, mais prejudicial é o contato da substância. E aí você pode fazer isso no laboratório. Outro estudo, um estudo citogenético, é o de alterações cromossômicas, onde você vai pegar os cromossomos mesmo, não mais o pedaço dele, nem mais o DNA, mas o cromossomo, e você vai analisar os cromossomos. E aí você vai ver o tipo de alteração cromossômica que existe, né? Quanto maior o número de alterações cromossômicas nesse indivíduo, mais é a lesão no DNA e, portanto, está se visualizando isso no microscópio. Aqui nós temos a figura, a seta está mostrando um cromossomo em anel. Como nós já dissemos, esse tipo de cromossomo ele é danoso, né? Ele aumenta o risco de cânceres nos seres vivos. Bom, para finalizar, nós temos diferença entre estudos toxicológicos e ecotoxicológicos. Como nós falamos na primeira unidade e ressaltamos lá, a toxicologia ela vislumbra o ser humano, e a ecotoxicologia é estudo de múltiplas espécies. Então, quais são as diferenças básicas? Toxicologia, para proteger o homem contra substâncias tóxicas. A ecotoxicologia, proteger comunidades inteiras e de espécies diferentes, incluindo o homem. Na toxicologia, nós estudamos vários tipos de animais, em vários tipos de animais extrapolamos para o ser humano. Aqui na ecotoxicologia, você quer estudar o efeito dessa substância numa espécie X. Então, você vai pegar a comunidade daquela espécie, seja peixes, seja algas, e geralmente você vai escolher a espécie do ecossistema mais sensível ao efeito do meio. Né? Então você vai, através dessas espécies, dessas comunidades, você vai extrapolar o dado para o ecossistema. Bom, na parte toxicológica, os testes clássicos, nós já falamos da L50, mas nós temos a dose única, doses repetidas, toxicidade reprodutiva. Toxicidade reprodutiva, nós falamos do exemplo da talidomida, né? E na ecotoxicologia nós temos estudos mais amplos. Então, os organismos aquáticos, peixes são exemplos, bactéria marinha, microcrustáceos, nós temos exemplos desse tipo de espécies, né, que são abordadas para extrapolar em relação ao meio, à comunidade como um todo. Bom, para finalizar, a ecotoxicologia tem um futuro incrível, apesar de ser muito recente, mas a preocupação com o meio ambiente ela vem numa crescente. Então, a tendência de que se aumente o escopo dos testes, vislumbrando atingir cada vez mais
a populações, né? E que se possa, através desse tipo de estudo, de fato, contribuir para a manutenção da integridade do meio ambiente, e, portanto, do ser humano e do planeta Terra. Bom, então nós finalizamos o curso de ecotoxicologia. Eu espero que tenha sido satisfatório, né? Fomos bastante breves e econômicos, mas informações adicionais nós temos no livro de As Bases da Ecotoxicologia e também no curso, nas aulas ministradas pelos tutores. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção e até a próxima.